Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, uma nova série do Alimento Diário. Essa série é intitulada Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título do primeiro volume, Cristo, o centro da obra de Deus. E o título da primeira semana, o pano de fundo da carta aos Colossenses. E nesta segunda-feira o título é A bênção de Deus é o fluir do rio da graça. O versículo é João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, pois o Senhor nos deu dessa água que jorra para a vida eterna. A tua misericórdia, a tua graça, Senhor, nos alcançaram através do fluir do rio da água da vida. Hoje, esse rio continua fluindo para nós, trazendo todas as tuas riquezas, Senhor. Nós seremos eternamente gratos, amado Senhor, por tudo o que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos conduzido, o Senhor, através da sua palavra, tem nos mostrado a direção, tem nos alimentado. Por isso, Senhor, nós te rogamos, a cada dia, continua falando conosco, Senhor, trazendo-nos revelação da tua palavra, do teu coração, mostrando-nos o caminho correto, o caminho que conduz ao reino. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, vamos começar então nesse primeiro volume, uma nova série, nessa série que o título é Cristo, o centro conector da obra de Deus. Nós vamos estudar o livro de Colossenses. Mas na verdade, irmãos, como nós vemos até no começo do Alimento Diário, aqui na segunda-feira, o objetivo não é meramente fazer um estudo bíblico, considerando cada doutrina, cada versículo. Não é esse o intuito. O intuito é que o Senhor fale conosco. O intuito é que o Senhor desvende para nós aquilo que está no seu coração. Que Ele nos mostre, através desse livro de Colossenses, como Ele é o centro de todas as coisas e como deve ser também o centro da nossa vida. E nós fizemos isso também quando estudamos o livro de Efésios. Nesse trecho, eu gostaria de ler na página 7, o último parágrafo do Alimento Diário, para nós nos recordarmos de grande preciosidade que o Senhor nos mostrou enquanto estudávamos o livro de Efésios. É importante fazermos uma ligação entre Colossenses e Efésios. Não imaginávamos que logo no começo de Efésios havia um rio fluindo do trono de Deus para a sua igreja. O apóstolo Paulo disse: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso é Efésios 1:3. Por ainda estarmos tão presos na esfera doutrinária, pouco conseguíamos entender, mas o Senhor nos deu revelação por meio de sua palavra e passamos a enxergar que a bênção que Deus quer dispensar à sua igreja é exatamente o rio da graça que saía do Éden. Ou seja, essas bênçãos espirituais que Paulo mostra no começo de Efésios, a bênção do Deus triuno, são como esse fluir do rio da água da vida, do rio da graça. Se você pensar bem no que aconteceu, veja o cenário de Efésios e veja o que acontece no Éden. No Éden, o homem ele deveria comer da árvore da vida para que ele se enchesse de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem ainda estava vazio. Ele precisava comer da árvore da vida para que então ele se enchesse daquilo que Deus, de tudo que Deus é, da vida de Deus. E isso também faria diferença para toda a criação. Nesse versículo que nós lemos em João 4, o que nós vemos? Que a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o que o homem precisava? Ele precisava conter algo que fosse eterno. Então, apesar de ter sido criado a imagem e a semelhança de Deus, o homem foi criado sem a vida de Deus. Por quê? Porque aí ele precisava fazer a escolha. E a escolha
entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, representando Satanás, a morte, e a árvore da vida, para aí sim ter a vida de Deus eternamente. Agora, o que o homem fez? O homem foi enganado. E até hoje, irmãos, muitos continuam sendo enganados na hora de fazer a escolha. O homem e a mulher, então, experimentaram a morte. O pecado entrou e com o pecado entra a morte. E foram expulsos do jardim do Éden. Se você analisa o cenário de Gênesis 3, você acha que é um cenário de pura derrota. Mas lembre-se, Deus estava ali. E onde Deus está, irmãos, Deus ele tem o controle das coisas, ele pode, entre aspas, a expressão, ele pode virar o jogo. E o que aconteceu? Se você olhar esse cenário, você percebe que Satanás fez todo o esforço, ele concentrou todo o seu esforço na árvore da vida, em fechar o acesso à árvore da vida para o homem e colocar a sua natureza, o pecado, para dentro do homem. Então esse foi o esforço máximo de Satanás. É tudo que ele conseguiu pensar, tudo que ele conseguiu elaborar. Só que ele se esqueceu de algo. Do rio, nós vemos em Gênesis 2, do jardim fluía um rio que se repartia em 4 braços. Esse fluir, esse rio, é o que traria o homem de volta a Deus e, por conseguinte, daria de volta ao homem o acesso à árvore da vida. Então você vê em toda a Bíblia 2 caminhos. O caminho por onde esse rio fluiu e ia levando vida, e o caminho da morte, o caminho de Satanás. Logo na segunda geração da humanidade você já vê isso, com Abel e Caim. O homem hoje é muito complicado, principalmente quando ele fala da verdade. Cada um tem a sua verdade, mas no final, irmãos, só vai ter 2 caminhos. O que conduz para a vida, o que conduz para a morte. Para nós cristãos, o que conduz para o reino e o que conduz para as trevas e ranger de dentes. Então, voltando, esse rio, esse fluir do rio, que contém a bênção de Deus, ele se manifestou de forma clara quando o Senhor Jesus se tornou carne. E aí é aquela conversa entre ele e a mulher samaritana em João 4. Aquela conversa, irmãos, é cheia de significado. Aquela mulher, primeiramente, ela era samaritana. Os samaritanos, irmãos, veja só, resumidamente, eles vinham de uma mistura. Tinha as tribos do norte e as tribos do sul, as 2 tribos do sul, Benjamim e Judá, que depois, então, com a capital Jerusalém, que depois se tornaram, de fato, os judeus. Esses não se misturaram, foram levados cativos para a Babilônia. Mas as outras 10 tribos, elas tiveram mistura, porque quando a Síria levou cativo o reino do norte, eles ao invés de fazer a mesma coisa que a Babilônia, de levá-los cativos, a Síria trouxe vários moradores ali para onde as tribos estavam. E ali houve então muita mistura, que era exatamente o que Deus não queria, que o povo de Israel se misturasse com os gentios. É por isso que os judeus, aí agora voltando para o tempo de Jesus, é por isso que os judeus não consideravam que os samaritanos eram povo de Israel, descendentes legítimos de Abraão, porque havia muita mistura. E os judeus, eles tinham um lugar de adoração, que era o templo, o monte, no Monte Sião. E os samaritanos, eles tinham outro lugar de adoração. Tudo isso vinha da confusão que aconteceu na divisão, na separação das tribos. E aí, o que acontece? Quando ela chega para tirar água, ela percebeu, ela estava falando com um judeu. E aí o Senhor pediu para ela, dá-me de beber. Ela primeiramente olhou e ela já colocou o primeiro empecilho, irmãos. Nós somos assim, nós colocamos muitos empecilhos para desfrutar de fato de Deus, do que Deus tem para nos dar na vida da igreja. Então ela olhou para o Senhor e disse: como sendo tu judeu, versículo 9, João 4, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí o trecho da Bíblia diz: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Aí veja só, irmãos, o Senhor, ele não está
interessado em resolver esses dilemas. Então ele foi direto ao ponto, porque aquela mulher estava buscando água. E aí ele disse: se você se conheceras o dom de Deus, e aí Romanos fala que o dom de Deus é a vida eterna. Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Então o Senhor deu a primeira dica para ela: olha, eu não sou qualquer um que você está falando, você está trazendo um problema a mim, mas a coisa é muito simples. Na verdade, você precisa, basta que você peça e eu vou te dar água viva. Mas aquela mulher, irmãos, ela ainda continuou levantando problema. Ela disse assim: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? Olha só o que ela fala: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Veja, irmãos, ela estava impregnada de coisas, de sofismas, de coisas da velha criação, de religião. Primeiramente, ela levou para o Senhor uma briga que ela não tinha com o Senhor, mas que os judeus tinham com o samaritano. Depois ela olhou e falou assim: mas peraí, mas você acha que você é maior que Jacó, que nos deu esse poço e tal e tal? Aí o Senhor falou assim: tudo bem, mas quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Aí o 14, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, o Senhor foi extremamente simples, dizendo para ela: você só precisa pedir. É igual no Jardim do Éden. Ele deixou o homem simplesmente precisava escolher. Aí entrou Satanás na jogada. E aí ele começa a fazer malabarismo na mente do homem, na mente de Eva. Não, você tem que olhar para isso. Não, a palavra de Deus quer dizer isso. Ele começa a complicar e ele leva Eva para a mente. E ali ele ganha, irmãos. Sempre que Satanás levar você para o terreno da razão, da mente, ele vai ganhar e ele vai te mostrar o que ele quer te mostrar. E você vai ficar preso nesses arrazoamentos. Ah, você é maior que Jacó? Ah, mas você é judeu. E você não vai pedir a água viva para quem pode te dar água viva. Esse estudo, irmãos, que nós vamos fazer do livro de Colossenses, não pode ser simplesmente doutrinário. Nele nós precisamos tocar a água viva, o fluir do rio da vida. Aí voltando para João 4. Por fim, a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ou seja, ela se humilhou, ela pediu, irmãos. Depois o Senhor ainda tocou na questão dos maridos, né? Falou: faz o seguinte, vai, chama o teu marido e vem para cá. Aí veja, irmãos, nesse ponto, ela podia, por isso é tão importante a nossa humildade, nós nos humilharmos diante do Senhor. Aqui nesse ponto ela podia simplesmente ter falado: por que você quer meu marido? Não, quer saber? Eu estou indo embora. Mas ela confessou: eu não tenho marido. O Senhor disse: bem disseste, já tivesse 5 maridos e esse que agora tens não é teu marido. Aí ela falou: Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Veja, ela ainda tinha questões interiores, irmãos. Ela falou: vejo que o Senhor é profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Você vê? Questões que estavam dentro dela que atrapalhavam ela, de fato, a adorar a Deus. E aí o Senhor mostrou: mulher, podes crer-me, a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Quer dizer, tem uma linha, não é de qualquer jeito. O Senhor respondeu para ela: vocês estão adorando coisas que vocês não conhecem, vocês estão fora da linha de Deus, que Deus traçou. Mas veja a importância da palavra que o Senhor diz para ela: vem a hora e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade.
Essa palavra, irmãos, fez o quê? Fez com que a reação da mulher fosse deixar o seu cântaro ali e foi até a cidade. E na cidade ela disse para várias pessoas que ela não conhecia. E essa mulher era uma mulher que ela ia ao poço ao meio-dia para tirar água, exatamente porque ela não queria ter contato com as pessoas. Mas o que o Senhor colocou dentro dela? Colocou o rio da água da vida. E agora esse rio, irmãos, ele não estava represado, ele estava fluindo. Ela foi até as pessoas e disse: olha, eu encontrei uma pessoa que me disse tudo que eu fiz. Será esse o Cristo? Vamos ver, vamos ver. E ela levou as pessoas até o Senhor. E porque ela levou as pessoas até o Senhor, as pessoas foram salvas. E aí, irmãos, é o que o Alimento Diário diz na página 8. Eu vou ler aqui o finalzinho da página 8, o último parágrafo. Por quê? O Senhor Jesus, em João 7, ele disse que todo aquele que nele crê, dele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quer dizer, quando nós cremos, esses rios entram em nós. Mas nós precisamos continuar sendo canais para que esses rios fluam de nós como essa mulher. Enquanto nós ficarmos presos em arrazoamentos, sabe, sofismas, na nossa mente, nunca o rio vai fluir de nós. Mas, irmãos, se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, se nós cremos no que o Senhor tem nos mostrado, esses rios vão fluir de nós. Vou ler página 8, o último parágrafo para finalizar. A vontade de Deus é que sejamos um canal aberto para a graça recebida fluir de nós e alcançar outras pessoas. Não sejamos como o mar morto, que só recebe e nunca extravasa. Deixemos fluir a graça que temos recebido de Deus, pregando o evangelho às pessoas, resgatando-as da escravidão da corrupção. Quando saímos às ruas para pregar o evangelho, sentimos-nos muito felizes, pois funcionamos como canais da graça de Deus. Isso faz com que cada vez mais cresçamos em vida. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, querido irmão, querida irmã. Lembrando, agora estamos colocando essas gravações no YouTube da igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.